Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Chiquini, pessoal. Todos os créditos ao canal do Chiquini. Quem apoia ele já deixa o like e se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Disso. Na prática, o que o Flávio Dino disse de forma mascarada foi o seguinte: empresas, decidam, ou vocês atuam no Brasil ou vocês atuam nos Estados Unidos e na União Europeia. Foi exatamente isso que o Flávio Dino disse hoje. Dino decide que leis estrangeiras não têm validade no Brasil. Se perguntarem a ele, ele vai negar que essa decisão tenha sido proferida em razão da Lei Magnitsky, mas é óbvio que foi. Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras só têm validade no Brasil se o STF disser que são válidas no Brasil. Empresas brasileiras e pessoas físicas e jurídicas que aplicarem leis estrangeiras no Brasil estarão violando a soberania nacional. Ou seja, pessoas físicas e jurídicas que apliquem leis estrangeiras no Brasil, que não tenham sido homologadas pelo STF, estarão praticando crime contra a soberania brasileira, os famosos crimes do artigo 359. Esses que estão colocando inocentes, brasileiros inocentes, atrás das grades como golpistas. Então hoje, empresas brasileiras, pessoas físicas e jurídicas, instituições como um todo, deverão decidir se ficam no Brasil ou se deixam o Brasil para poder atuarem nos Estados Unidos e na União Europeia. Tudo para blindar Alexandre de Moraes, já sancionado pela Lei Magnitsky, e os demais ministros que serão sancionados pela Lei Magnitsky. Eu vou explicar de forma melhor agora para vocês. O que está acontecendo? Os Estados Unidos aplicaram a sanção da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos aplicaram uma lei americana em território americano. Essa lei diz o seguinte: para que uma empresa, uma instituição atue nos Estados Unidos, ela não poderá ter um sancionado pela Lei Magnitsky como cliente. No mundo todo, são 675 sancionados pela Lei Magnitsky. Então, essas 675 pessoas não poderão ser clientes de qualquer empresa que queira atuar nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes, ele foi sancionado por essa lei. Ou seja, uma empresa que queira atuar nos Estados Unidos não poderá ter Alexandre de Moraes como cliente. Por isso que o Bradesco, por exemplo, fechou a conta bancária do Alexandre de Moraes. Lembra? O Bradesco disse: nós vamos cumprir a Lei Magnitsky porque nós, Bradesco, queremos atuar nos Estados Unidos. Ponto é que a União Europeia sempre também cumpriu a Lei Magnitsky. Ou seja, o Bradesco preferiu atuar nos Estados Unidos e atuar na União Europeia, porque a União Europeia sempre bloqueou bens e ativos dos sancionados na Lei Magnitsky. Imagina o Gilmar Mendes, se ele for sancionado por essa Lei Magnitsky, tudo que ele tem na Europa vai ser bloqueado, confiscado, contas bancárias fechadas, porque a União Europeia cumpre essa Lei Magnitsky, porque empresas da União Europeia querem fazer negócio dentro dos Estados Unidos e com os Estados Unidos. E para fazer negócio com os Estados Unidos, tem que respeitar essa lei americana. Então, a Lei Magnitsky não está invadindo a soberania brasileira. Não, em hipótese alguma. Qualquer empresa brasileira que queira manter Alexandre de Moraes como cliente, pode. Só não vai atuar nos Estados Unidos e não vai atuar na União Europeia. Ou seja, se o Bradesco quiser manter a conta bancária do Alexandre de Moraes ativa, o Bradesco pode, só que ele não vai mais atuar nos Estados Unidos e não vai mais atuar na União Europeia. É simples. Só que, por óbvio, o Bradesco preferiu cancelar a conta bancária do Alexandre de Moraes para que pudesse atuar nos Estados Unidos e no estrangeiro. Quantos clientes do Bradesco, por exemplo, utilizam a plataforma do Bradesco para mandar dinheiro para o exterior e receber dinheiro do exterior?
Imagina só, sacrificar toda essa estrutura para proteger a conta bancária do Alexandre de Moraes. Obviamente, o Bradesco excluiu, cancelou imediatamente a conta do Alexandre de Moraes. E o que o Flávio Dino disse foi exatamente o seguinte: Bradesco, se você quer atuar no Brasil, você não poderá obedecer essa lei Magnitsky. Você tem que manter a conta bancária do Alexandre de Moraes. O Bradesco vai olhar e falar: pera, para eu atuar no Brasil, eu vou ser obrigado a manter a conta do Alexandre de Moraes? Sim, foi isso, na prática, que o Flávio Dino disse. O Bradesco vai olhar e falar: pera, para eu manter a conta do Alexandre de Moraes, eu não vou mais poder atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Eu não vou mais fazer negócio com nenhum país que faz negócio com os Estados Unidos. Eu vou sacrificar toda a minha operação porque o Flávio Dino quer que eu mantenha a conta bancária do Alexandre de Moraes. E outra, se eu peitar o Flávio Dino e cancelar a conta do Alexandre de Moraes, eu vou responder por crime. Então o CEO do Bradesco, se descumprir essa decisão do Flávio Dino, poderá ser processado por esse crime do artigo 359 e tomar 20 anos de pena como golpista por atentado à soberania nacional. Foi exatamente isso que o Flávio Dino decidiu. Empresa brasileira que seguir essa lei Magnitsky e cumprir essa decisão americana, poderá o seu dirigente, o seu proprietário, responder por crime contra a soberania brasileira. Só que, para não responder por esse crime, a empresa que atua no Brasil não vai poder cumprir essa lei Magnitsky, mas também não atuará mais fora do Brasil. Ficará limitada a atuar na Rússia, na China, na Venezuela. A Rússia, a Coreia do Norte fizeram essa mesma escolha que o Flávio Dino fez hoje. O que virou a Rússia? O que virou a Venezuela? O que virou a Coreia do Norte? O Flávio Dino deu uma canetada hoje, por ser comunista, que já confessou que eu é, e disse o seguinte: o Brasil virará a Coreia do Norte. Por quê? Porque essa lei Magnitsky, ela traz efeitos secundários. O que seriam esses efeitos secundários? A pessoa física e jurídica que tentar driblar os efeitos da lei Magnitsky, que proteger o sancionado, serão sancionados também, sofrerão os mesmos efeitos da lei Magnitsky. Ou seja, o STF está blindando e protegendo um sancionado. O Brasil, enquanto Estado, porque o Flávio Dino é o Estado brasileiro, ele representa um poder, o Brasil está blindando um sancionado e está driblando os efeitos da lei Magnitsky. O Brasil como um todo pode sofrer os efeitos da lei Magnitsky, ou seja, o Brasil pode ser desligado do sistema financeiro global. Flávio Dino, além de expulsar todas as empresas que queiram atuar nos Estados Unidos e na União Europeia do Brasil, ele também colocou o país inteiro em risco de sair do sistema financeiro global, sair do sistema SWIFT, como a Rússia saiu, como a Coreia do Norte saiu, como a Venezuela saiu. Ou seja, o Brasil como um todo, qualquer empresa brasileira, não poderá fazer importações e exportações. O Brasil ficará isolado do mundo ocidental. O Brasil não vai fazer exportação e importação com os Estados Unidos, com a União Europeia e com qualquer outro parceiro dos Estados Unidos. Vejam a insanidade dessa decisão do Flávio Dino. Está aqui, ó. Olha a decisão do Flávio Dino. Qualquer violação à minha decisão, que é esse resumo que eu fiz para vocês, constitui ofensa à soberania nacional. Quem me peitar e cumprir essa Magnitsky, quem excluir Alexandre de Moraes como cliente, ofenderá a soberania nacional, a ordem pública, os bons costumes e vai responder criminalmente. Portanto, presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Tal presunção só pode ser afastada, doravante, mediante deliberação expressa do STF. Ou seja, é o STF que vai dizer se pessoas físicas e jurídicas no Brasil podem cumprir lei estrangeira e essa tal de Magnitsky. Gente, essa decisão foi dada exclusivamente para falar para as empresas e indústrias brasileiras que não é para cumprir a lei Magnitsky. Agora eu pergunto, a BMW, a Renault, preferem ficar no Brasil e não mais poder fazer negócios com a União Europeia e os Estados Unidos ou vão sair do Brasil?
É isso que vai acontecer. É por isso que a Venezuela virou o que virou, a Coreia do Norte virou o que virou. Ninguém vai querer ficar no Brasil se para ficar no Brasil terá que sacrificar toda operação fora do Brasil. Terá que sacrificar toda operação nos Estados Unidos e na União Europeia. Gente, é a morte financeira do Brasil essa decisão emitida por um comunista. Sabe o que fica claro isso para mim? Que o Brasil quer atuar só com a China, com a Rússia e com a Venezuela mesmo. Estão fazendo isso daqui de caso pensado. Não é possível que queira uma briga dessa com os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Gente, isso daqui é uma inconsequência sem tamanho. O Brasil caminha a passos largos a não mais fazer importações e exportações. O Brasil caminha a passos largos para nos próximos dias ser sancionado e desligado do sistema global financeiro como a Coreia do Norte foi. Isso daqui é muito grave. Flávio Dino acaba de expulsar do Brasil empresas que queiram operar com os Estados Unidos e com a União Europeia, ou seja, todas as instituições financeiras do Brasil. Flávio Dino acabou de dizer a todas as instituições financeiras do Brasil: vazem do Brasil. Nós não queremos vocês aqui. Flávio Dino, um comunista, acabou de dizer: todas as empresas que tenham negócios com os Estados Unidos saiam do Brasil. Se alguém tinha dúvida que o Brasil caminha ao comunismo, essa decisão é a homologação do comunismo no Brasil. Gente, é a maior desgraça que poderia ter acontecido. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Olha o tamanho do problema que a gente está arrumando. Decorrentes da Magnitsky. Diz rapidamente aqui só a manchete e a linha fina para a gente poder te ouvir, Elson, porque eu já posso imaginar que diante disso vem mais coisa por aí, né? Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que qualquer bloqueio de ativos ou cancelamento de contratos com base em ordem de outro país depende de autorização do Supremo Tribunal Federal. Decisão foi tomada em processo de disputa entre Instituto de Mineradoras e municípios brasileiros que procuraram a justiça inglesa. Elson, o mais comunista de todos os comunistas por ali, né, o representante do PT na corte, decidiu esticar um pouquinho mais a corda, hein, Elson? Na verdade, Flávio Dino está brincando de cabra cega a um passo do abismo. Está mamando em onça. Olha só, Pitoli, a lei Magnitsky, ela é para ser cumprida e pronto. Teve uma senhora, membro do governo comunista da China, que foi sancionada pela lei Magnitsky. O governo chinês nem chiou, cumpriu a Magnitsky. Na Rússia, autoridades russas foram sancionadas pela lei Magnitsky, justamente por ter torturado e levado a óbito o Sergei Magnitsky, que deu origem à lei. O que o governo russo fez? Cumpriu a lei Magnitsky. O que Flávio Dino quer fazer com a defesa desse ponto de vista é o seguinte: é botar em prática a ferramenta do Supremo Tribunal Federal para defender o desejo, a vontade deles. Contudo, se fizerem isso, vão simplesmente quebrar o sistema financeiro brasileiro que é interligado ao SWIFT. O Brasil, nenhum banco consegue sobreviver fora desse sistema que é gerido lá dos Estados Unidos. Então, repito, Flávio Dino está mamando em onça,
está brincando de cabra cega a um passo do abismo. Eu acredito que ele sabe muito bem das consequências que pode vir através dessa resistência desinteligente por parte do Supremo Tribunal Federal. O mais certo que poderia fazer essas alturas é baixar a bola, distensionar e deixar o ministro Alexandre de Moraes cumprir a sua sanção, antes que ela se estenda para os demais, e vai se estender, ainda que conta-gota, estrategicamente, um e outro ali. Essa medida, defendida pelo Flávio Dino, é perigosa. Ela é fruto de um cooperativismo, porque eu ouvi um ministro dizer dentro da corte uma vez, Luiz Fux, mexeu com um, mexeu com todos. Parece que eles estão querendo que a cajadada que acerte um, acerte todos. Isso é perigoso. Eles estão, na verdade, medindo força, dobrando a aposta, comprando uma briga que nem de longe pode ganhar. O governo americano, que tem uma caixa de ferramenta com opções infindáveis. Essa briga, ele não vai ganhar. Só vai comprometer ainda mais a situação do Brasil e colocar na berlinda o sistema bancário e financeiro do Brasil. Porém, quero acreditar que os banqueiros que são influentes no Brasil possam dar um freio de arrumação, chamar os ministros para conversa e falar, está indo longe demais. Está indo longe demais. Precisamos que baixem a bola, porque pode comprometer. Olha só, Pitori, como é que o investidor vai investir em um país como o Brasil sobre essa insegurança, sobre essa ameaça, sobre essa inconstância, partindo... Fala, pessoal, já deixa seu like, estamos aqui no Conexão Política, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para esse vídeo chegar para mais pessoas, pessoal. E aqui no Conexão Política, novo embate, Dino barra decisões estrangeiras no Brasil. Sem aval do STF, lei do outro país não tem efeito. Sentença de outros países só terão efeito após homologação da justiça brasileira. Estados no município ficam proibidos de ajuizarem ações no exterior sem autorização. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta segunda-feira, dia 18, que leis e decisões judiciárias de países estrangeiros não terão validade no Brasil sem cancelar prévia da justiça brasileira. A determinação tem efeito vinculante a passar a vale para todo o território nacional, sem mencionar diretamente a lei magnífica aplicada pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Dino afirmou que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças em busca de impor condutas serem apenas ratificadas pelos órgãos de soberania nacional. A ação foi movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM, que questionava a legitimidade de municípios brasileiros em mover processos no exterior, no caso das ações de ressarcimento relativas ao desastre de Mariana em tramitação na Justiça da Inglaterra. Com a decisão do Dino, estabelece que as sentenças estrangeiras só terão validade no Brasil se forem homologadas pelo STF ou por meios de tratos de cooperação internacional. Estados e municípios ficam proibidos de ajuizar ações em tribunais estrangeiros sem autorização da Justiça brasileira. Empresas e bancos do Brasil não poderão cumprir determinações internacionais sem o aval do STF, ficam vendadas a imposições e restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicos constitucionais
sobre as leis brasileiras que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unitários estrangeiros. O ministro ainda convocou audiência pública para aprofundar a sentença, notificou o Banco Central e FEBRABAN e entidades do setor financeiro a fim de garantir que nenhuma ordem externa interfira em operações no Brasil sem homologação judicial. A decisão ocorreu em meio à pressão internacional contra autoridades brasileiras, medida imposta pelo governo dos Estados Unidos, por exemplo, incluindo bloqueio de bens e contas bancárias, de restrições de relações financeiras com bancos americanos e proibição de entrada no país. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam do like e ativar o sininho de notificações. E até a próxima.